Um dos primeiros vídeos do meu canal se chama... Meu canal ele é um canal bastante amador, assim, é uma coisa que eu toco por conta própria, mas um dos primeiros vídeos que eu fiz, o título era algo como esquerda e direita não significam nada. Perfeito. Bom, tem alguma coisa aí para falar sobre isso? Roxo, você concorda que Lula e Bolsonaro, no caso, são antagônicos, mas ao mesmo tempo tem mais a ver com o grupo dominante do que com os ideais que defendem? Lá vem a teoria da ferradura. Não, eu acho que sim, dá claramente para classificar o Bolsonaro mais à direita nesse espectro e com certeza o Lula mais à esquerda, mas dá para perceber claramente que também as agendas revolucionárias evoluíram muito rápido nos últimos 20, 30 anos, né? A gente tem um negócio chamado janela de Overton, que é a janela que classifica o que está mais à direita ou mais à esquerda, e aquilo que você consideraria... A Revolução Francesa tinha caminhado muito mais à esquerda. Eles chegaram a iniciar um novo calendário. Num novo dia 1, cancelações frente à igreja e muito mais igualdade e tal. Pois é, né? Promoveu mais laicidade. Tem esse fator. É claro que tava à esquerda da monarquia, né, gente? É óbvio que tava à esquerda. Só que também foi uma revolução liberal. Não foi uma revolução para acabar com a exploração, né? Até porque capitalismo, né, se inicia pela época. Tem muito bem como a gente dizer algo como uma esquerda anticapitalista no momento. Por exemplo, de direita 30, de esquerda 30 anos atrás, hoje é considerado de direita. Por exemplo, Humes, entendeu? Caras Locke, caras que eram super radicais de esquerda 300 anos atrás, 200 anos atrás, hoje são... E no conflito da Revolução Francesa, como disse Giovanni, eles regrediram e os mais conservadores entre os revolucionários ganhou. É isso mesmo. Depois eles regrediram. Aí veio o Napoleão. São considerados caras de direita, liberais. O próprio conceito de liberal era um conceito de esquerda. O liberal era o cara de esquerda, né? E hoje a janela de Overton ela andou tanto para a esquerda que o cara que permaneceu no mesmo lugar... Andou realmente muito pra esquerda a janela de Overton. Esse cara tá falando isso porque ele quer um retorno à Idade Média. É por isso que ele diz que a janela de Overton migrou pra esquerda. A janela de Overton, não, a janela de Overton na verdade migrou pra direita. Né? Tanto que a gente tem esse tipo de aberração, né? Em que Simone Tebet é considerada de esquerda. Né? Porque a gente tem o quê? A gente tem um candidato à presidência da República, o Bolsonaro, fala que tem que matar 30 mil no Brasil, né? Que fala que se fosse presidente dava golpe no mesmo dia, né? Que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Né? É claro que a janela de Overton tá à direita. Hoje é considerado de extrema direita, exatamente por causa dessa questão das tradições. É como o cara... É só querer voltar à Idade Média que você é considerado de extrema direita. Que coisa, né? Hoje diz que escuta Rush, que é um clássico, né? É um clássico para quem não sabe, não conhece música clássica, não conhece a erudição, não conhece a história. Então, de fato, Rush, ou eu coloquei Vitor Camisa, mas Iron Maiden, mas sei lá, o Metallica, é um clássico. E na verdade, é só a janela de Overton, né? Que simplesmente andou tanto para a direção revolucionária, né? Da revolta da sociedade. Ele fala muito de janela de Overton, né? Tipo, né, gente? Janela de Overton, acho que vocês estão familiarizados com esse conceito. Eu acho que eu já usei ele anteriormente também. A gente tem um ideal na sociedade, e a janela de Overton se desloca para esse ideal, né, até que ele se torna aceitável. Você marreta tanto a ideia na cabeça da população que daqui a pouco o extremo vai sendo considerado aceitável. Isso daí é basicamente, né, bastante porcamente explicado também o conceito de janela de Overton. Mas esse cara, o que ele está tentando fazer é deslocar a janela de Overton para mais para direita possível. É tanto isso que a gente vê toda hora os liberais, os pessoal de direita, os conservadores, ganham uma eleição, né, com o Bolsonaro, e depois, quando dá a merda, os liberais vão lá e falam, não, mas ele foi mal porque ele não era de direita o suficiente. Aí vai lá, eles colocam, sei lá, um ANCAP maluco, né, botam o Paulo Marçal, né, imagina se o Paulo Marçal tivesse ganhado a eleição. Aí se dá merda, eles vão lá e falam, não, porque o Paulo Marçal não era de direita o suficiente. E vai indo pro cara mais direita possível, até voltar pra Idade Média, né, que é o que esse cara quer. Que um cara que escuta Rush hoje é considerado um tiozinho tradicional.
Show. Tem mais alguma coisa para falar sobre Tenho isso? sim uma consideração Não, peraí, interessante. só uma coisa. Tem mais uma coisa para falar sobre o que ele falou? Não, fica à vontade. Pode falar, então. Então eu vou engatar nessa, porque isso gera um tema bastante interessante. Sim, realmente, os liberais eram vistos como de esquerda ao longo de muito tempo, e a razão era muito simples, né? Para que o que eles defendiam entrasse em vigor, várias leis, setores dominantes da sociedade, direitos hereditários tinham que cair. E vou dar um exemplo para a gente ver como que a coisa é bastante curiosa. O que era a direita na Inglaterra no século XIX? Direita na Inglaterra no século XIX eram organizações feitas principalmente por uma aristocracia de sangue, herdeira das principais terras da Inglaterra, e que não mais produziam diretamente naquela terra, nem como comandante da tropa, vamos chamar assim. Eles simplesmente arrendavam essas terras. Aí sim você vinham capitalistas que exploravam e pagavam uma renda anual. 15 mil libras, 20 mil libras, hoje seria algo como, sei lá, 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão. Né? E o que acontece? Com o desenvolvimento do mercado capitalista, a produção na Inglaterra, um país frio, principal país capitalista do mundo, era muito mais improdutivo do que a Ucrânia, que a gente vê a guerra até hoje envolvendo questões agrárias e tudo mais. Então existia na Inglaterra uma coisa que se chamava Lei dos Cereais. Essas leis eram o quê? Taxa alfandegária, imposto. Qualquer alimento que era produzido fora da Inglaterra, para poder entrar na Inglaterra, tinha que pagar uma taxa altíssima. E pelo que lutava a direita inglesa aristocrática e contra os liberais? Lutava para que as taxas alfandegárias continuavam, porque as taxas eram condição para a agricultura inglesa continuasse a prosperar e os proprietários ganharem a sua renda em cima da terra. E os liberais lutavam para quê? Contra a lei de cereais, contra os impostos. Os liberais, que eram a esquerda inglesa, contra os partidos, Câmara dos Lordes, contra a Câmara dos Comuns, todo um conjunto de partidos que eu não vou entrar aqui em detalhe. Então, olha que curioso. Esse é o tipo de coisa que movimentou a Revolução Francesa. Gente, a história, ela se movimenta também, né, com as condições materiais que são apresentadas naquele tempo. Quem diria, né, que uma particularidade econômica vai movimentar a história em tal sentido. Então, foi um conflito de produção. Como ele disse, a Ucrânia era mais produtiva que a Inglaterra naquele tempo. Isso daí é materialismo histórico dialético. Né? O cara, deixa eu ver o que o Giovanni falou. O cara meio que quer voltar para a Idade Média, mas só nas relações de produção, preservando a força de produção de hoje. Meio que instalar um Windows numa... Como é que é? Numa batata. É isso mesmo. O cara quer manter o sistema capitalista, mas voltar para a organização política do feudalismo. Não faz sentido nenhum. O que esse cara tá propondo? E é basicamente isso o que ANCAP propõe. É isso. Se você levar o pé da letra tudo que ANCAP diz, a gente volta pro feudalismo. Né? Já pensaram nisso? Não que a gente critica os ANCAP dizendo que o ANCAPismo é um tipo de neofeudalismo. Cada feudo, cada senhor feudal tem a sua propriedade privada, ele controla tudo em volta dele, o pobre tem que submeter às condições que ele propõe, senão ele vai para outro feudo, né? Então, né, como se tivesse a opção de ir para outro feudo, né? E é isso. Né? Não tem regra nenhuma, não tem intervenção estatal nenhuma, é neofeudalismo. Por que os liberais eram esquerda e eles se tornaram a direita? Porque o mundo se tornou inteiramente capitalista. Os liberais lutavam pela criação dos mercados contra os direitos de sangue, que a pessoa, simplesmente por nascer numa determinada família, ela tinha direito, por exemplo, a um determinado taxa estatal, ou ela tinha direito a uma renda que advinha da propriedade da terra, do qual ela sequer geria. O confronto entre David e Ricardo, que era na época os pais do liberalismo, e sim, seria a esquerda, frente, por exemplo, a Thomas Malthus, que seria a direita. O que defendia Thomas Malthus? Imposto, taxas, proteção da aristocracia inglesa. A aristocracia inglesa, por sangue e por tradição, era quem tinha direito à posição dominante na Inglaterra, econômica e politicamente. Tá vendo? Ele cita Thomas Malthus. Thomas Malthus é um autor também muito importante para a biologia, né? Porque o Darwin, ele verificou na teoria de Malthus o que acontecia, né? A mortalidade alta na natureza, toda aquela ideia do Thomas Malthus, e propôs a teoria da evolução. Mas o que ele está trazendo aqui é isso. O Malthus, ele estava à direita. Tanto que liberal não vai admitir isso para vocês, mas liberal bebe de Thomas Malthus. Eles bebem de Thomas Malthus, e quem bebeu de Thomas Malthus foi Herbert Spencer, que é o pai do darwinismo social. O que esse cara está propondo, esse ANCAP que está propondo, é muito perigoso. Né? Ele está propondo a volta do feudalismo, o retorno à Idade Média e darwinismo social, basicamente.
né? É basicamente o que o Giovanni falou. É o sistema capitalista, só que um sistema político feudalista. O que era o liberal? Era o cara que, de fato, para prevalecer uma sociedade do mercado, que é o tamanho do capital que manda, e não vínculos diretos de pessoa para pessoa, não títulos de nobreza, que já está pré-determinado de maneira hereditária, o liberal tinha que lutar contra essa aristocracia. A batalha inglesa do século XIX é a batalha pelo fim das leis dos cereais, que terminou pela vitória dos liberais. O que acontece no período seguinte? Claro, hoje os liberais podem ser conservadores, porque é a sociedade pelo qual eles lutavam que venceu. Os títulos de nobreza que garantiam a propriedade da terra da Inglaterra, da Irlanda, uma aristocracia de sangue. Não sabia que da hora, talvez valesse fazer um vídeo sobre isso. Obrigado, Giovanni. Então, eu tenho um roteiro sobre darwinismo social em que eu faço todo esse retorno, né, histórico, falando de Thomas Malthus e falando sobre Herbert Spencer. Eu tenho esse roteiro, só que ele precisa de um certo refino. É muito importante entender darwinismo social quando a gente está debatendo com o ANCAP. É muito importante. Você vai perceber que tem muitas coisas ali que são muito semelhantes, né? Eles têm uma semelhança que eles escondem politicamente, né? A relação política entre Thomas Malthus e Herbert Spencer e os liberais tem um artigo de um professor que eu não vou lembrar o nome dele, que ele diz: é politicamente incômoda essa relação para os liberais. Virar o pirula do comunismo. Valeu. Eu gosto do pirula, apesar de tudo. Cadê o áudio do pirula aqui? Pirula! Vai morrer os crocodilos, Pirula, se a gente deixar de privatizar essa Sabesp. Excelente. Valeu. Estão quebrados. Percebe? Entendi. Então, claro, quando eles se tornam um setor dominante, porque venceram, eu acho até bom, tá? Nessa contenda aí, se eu tivesse que escolher, eu prefiro os liberais ingleses do que os aristocratas, né? Que tinham direitos de sangue, herdados, hereditários e tudo mais. Então, claro, por isso que o liberalismo hoje se coloca como conservador. É o mesmo liberalismo. A diferença é que antes ele não podia ser conservador porque ele tinha que lutar contra os setores dominantes da sociedade. Eu escuto isso, eu lembro das lives do Ateu Informa. Acompanhe o canal do Pedro Ivo. Ele é um cara bem bravo, mas ele fala muita coisa boa sobre a Revolução Francesa. Tá nesse negócio, né? Tá no hiperfoco dele de estudar a Revolução Francesa. E eu tô concordando bastante com o que ele tá falando, viu? Tipo, a gente não tem que demonizar a Revolução Francesa, não. Não tem que demonizar o iluminismo, não. É importante pra construção do que a gente tem hoje. Tipo, foi importante pra derrubar a monarquia, né? E assim como o Gustavo Machado tá dizendo, eu concordo plenamente. Eu prefiro os liberais da Revolução Francesa do que a monarquia, né? Ele vence esses setores dominantes da sociedade. Por idas e vindas, a Revolução Francesa teve vitórias, depois derrotas, retrocessos, coisas que só vai se consumar no século XX. É um processo muito complexo, sem dúvida. O fato é que os liberais, ou seja, a defesa do mercado, do tamanho do capital, um poder político, um poder econômico que não se dá por direitos de sangue herdados e vínculos diretos de pessoa para pessoa, mas um poder que se dá pelo tamanho do capital e pelo mercado. Isso venceu. Então agora os liberais são conservadores. Porque agora precisa manter, consolidar, né, e continuar com a sociedade que eles criaram. O que você apesar acha? dos diversos problemas que tem. O que você acha, Roxo? É isso mesmo, Giovanni. Vamos radicalizar o pirula, juntar com o Pedro Ivo e fazer uma revolução socialista iluminista, de preferência. Não, ele tem razão no sentido de que eles fizeram uma revolução, derrubaram quem tinha direito sobre as coisas, e aí agora se tornam conservadores porque querem manter. Então eles não são tradicionalistas nem querem um resgate. Eles querem manter o poder que eles conquistaram. O fato é que eu acho que a principal discussão entre o liberal e o marxista e o comunista e o socialista, que para mim é a mesma coisa. Eu sei que obviamente talvez seja até uma ofensa para o Gustavo, mas assim, do meu ponto de vista tradicionalista é muito semelhante. A nossa discussão, ela é teológica. Ela é uma discussão puramente teológica. Falamos nós. Existe direito adquirido, existe meu Deus. Existe. Tá vendo? É isso. Quando você escuta liberal falando que propriedade privada é um direito natural, é disso que eles estão falando. Né? É um direito adquirido, jogado na terra por Deus. Realmente, muito bom argumento desse cara no debate. Hierarquia, a gente é obrigado a ser justo ou a gente tem que usar a justiça que tiver. Eu acho que é mais a grande questão sobre
toda essa esquerda que vem depois da Revolução Francesa, porque assim, dizer, não, os aristocratas... Eu sei que vai chegar em algum momento que ele vai defender a Idade Média. Mas, sinceramente, vindo de ANCAP, eu espero isso mesmo. Que vai defender a Idade Média, que vai querer um retorno à Idade Média. Também, gente, o Paulo Cogo já vacinou a gente contra isso, né? Ele é um ANCAP que é um retorno à Idade Média, né? Porque ele faz aquela coisa ridícula de vestir roupa de templário. Já sei que quanto mais pra direita tiver o ANCAP, mais próximo ele vai ficar da Idade Média. Aristocratas usavam peruca, dançavam, não gostavam de trabalhar, eram uns vagabundos, então a esquerda fez certo, o liberalismo fez certo, tirou eles do poder, e aí tá beleza, e agora nós vamos continuar a revolução. Tá julgando pessoas nobres que adquiriram uma nobreza por um direito de honra. Por um direito de honra. Não. Eles adquiriram a nobreza por herança. No direito sanguíneo. Né? O direito de sangue. Entendeu? Porque os seus antepassados foram lá e fizeram as grandes conquistas. E aí, o que aconteceu foi uma revolução, uma guerra. Quem tinha mais força, mais poder, suplantou o poder do outro e aí criou a narrativa de que supostamente eram todos amorais e não trabalhavam, eram vagabundos, exploradores e tal. Então fica muito romantizado. E é isso mesmo, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Tiraram uns vagabundos que não trabalhavam pra colocar outros vagabundos que não trabalhavam, né? É real. Esse foi a consequência material disso daí mesmo. Né? Então, assim, eu acho que o que está destruindo a sociedade está na beira de um colapso civilizatório, claramente. Nós estamos flertando aí com um colapso civilizatório a qualquer momento. A dívida global é 400% do PIB. Então, eu acredito que uma boa parte do problema vem da Revolução Francesa, que depois cria essa narrativa romântica, né? Pegamos uns nobrezinhos ali de peruca, matamos, enforcamos 20 mil padres. O Pedro Ivo já fez react desse debate, eu queria muito ver o que ele vai falar sobre esse trecho. Ele podia muito fazer react, porque geralmente ele não faz, né? Também, padre. Então, eu digo que é teológico porque, assim, se a pessoa não acredita em Deus, não acredita no padre, não acredita no sacramento, não acredita no poder hereditário, óbvio, tudo o que for dito sobre a esquerda, a revolução e o marxismo vai parecer corretíssimo. A pessoa... É isso. É por isso que eu sou militante ateu também. Olha pra que a religião está sendo utilizada nesse contexto aqui. Pessoa que acredita em Deus, que teme não a terra, não teme... Eu faço certo não porque eu tenho uma estética ou porque eu tenho medo de que vão me ferrar. Eu faço certo porque eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo da justiça divina. Então eu acho que isso é uma postura muito diferente, muito distante, duas linhas de pensamento, e a gente não vai chegar numa concordância. O que eu sou capaz é de entender o outro pelo que ele acredita, pelo ponto de vista, pelas convicções dele, eu falar, então ele tem tais convicções... O Pedro reagiu a isso. Excelente. Vamos voltar pra 1200, Roxo, mas você vai ser o servo, bora. Bora. Aí a gente pode voltar, né? Se ele for o servo. Então, é natural que ele tenha essa opinião. Mas o argumento dele que ele colocou que, na verdade, aqueles aristocratas daquela época estavam contra o mercado, querendo, inclusive, taxar os cereais e tal. E por isso que os liberais venceram, porque os liberais queriam justamente que isso fosse derrubado. Certo. Então, necessariamente, ele está dizendo que naquela época, né, aqueles aristocratas ligados à herança de já terra... era uma aristocracia decadente, entendeu? A Revolução na Inglaterra aconteceu antes da francesa, que não deu para perceber muito bem, mas o liberalismo já veio derrubando realmente os tradicionais, aqueles que eram tementes a Deus, que não tinham... que eram cheios de virtude, que tinham a honra. Por exemplo, esses monarcas atuais da Inglaterra, eles foram trocados. Isso são fantoches, esses que tem aí hoje. E de fato são decadentes, entendeu? E a própria aristocracia de peruca, que faz 8 refeições por dia e passa o dia na balada, de fato não tem nenhum direito mesmo. Então, assim, o século XVIII, o século XIX, ele já é um século em que a aristocracia real,
o poder que emana de Deus, ele já foi completamente destruído. Então, de fato, são dois inimigos muito semelhantes. Alguns com direitos lá, mas de qualquer maneira, totalmente depois da Revolução. Cara, tenda do necromante. Eu tô lendo no chat. Sabe que eu já ouvi falar do canal? Talvez eu já tenha entrado nele, só que eu não tô me recordando de quem que é. É Revolução protestante do século XVI. Tudo meio que foi virando liberal e foram derrubando todos os direitos adquiridos. Então, no século XVIII, de fato, não tinha muita virtude de um lado ou de outro ali. Mas o fato é que, quando houve realmente o ápice da civilização, que foi a Idade Média, o ano 1000, o ano 1100, aquilo é o ápice civilizatório. Aquelas pessoas realmente eram extremamente elevadas. E ali não existia necessidade de revolução, não existia necessidade de uma troca. As pessoas simplesmente tinham relações e a vida funcionava relativamente bem. É claro que quem ganhou a revolução foram, né, os revolucionários, aí recontaram a história, né? Mas a gente tá... Gente, é claro, os revolucionários ganharam a Revolução Francesa. E tem propaganda, assim, contra a monarquia. É claro que tem propaganda, né? Toda a história, né, é contada pelos vencedores. E é claro que tem propaganda, mas só porque tem propaganda não significa que foi uma coisa ruim. Os liberais terem criado a Revolução Francesa. Muito longe do nosso ápice como civilização. A gente está, na verdade, numa grande decadência, e o século XVIII e XIX já foram uma grande decadência. Deixa eu só fazer um comentário. Vamos pegar um exemplo, talvez seja mais fácil até mesmo para o público assimilar. Claro. Os Estados Unidos. Vamos falar do processo dos Estados Unidos, que aí não tem a aristocracia de sangue, né? As terras estavam lá. O que aconteceu? Na verdade, um processo até mesmo de... Se a gente for olhar, a demografia dos Estados Unidos é diferente. Então, na sua visão, como que você classifica o que aconteceu nos Estados Unidos? E uma coisa importante para você comentar também, o papel do Estado nesse processo. Claro, perfeitamente. Foi basicamente isso. Os revolucionários norte-americanos eram senhores de terra, donos de escravos, e eles lutaram contra uma monarquia estrangeira para o país deixar de ser uma colônia. É claro, você pode falar mal da parte dos caras serem propriedades de terra e donos de escravos, né, os revolucionários. Mas tá melhor do que a monarquia, né? Essa questão é muito interessante, porque, uma introduçãozinha muito rápida, o que aconteceu foi o seguinte: depois que o capitalismo se consolida, tá? E o liberalismo nada mais é do que uma forma de gerir o capitalismo ao lado de algumas outras, todas capitalistas. O capitalismo produz revolução uma atrás da outra. E ele não produz revolução por causa dos revolucionários. Eu digo, os revolucionários, com exceção de tentativas de quarteladas e etc., quando eu estou dizendo massas na rua, milhões e milhões de pessoas na rua, milhões de pessoas não saem à rua porque tem um grupinho de revolucionários agitando. Ela sai porque não está dando mais para viver, porque a remuneração é insuficiente, porque não existe emprego, porque a vida está uma porcaria. E no capitalismo isso é generalizado. Com isso, o que faz, então, o setor dominante do capitalismo? Você tem que ressignificar a sua própria história. Porque a sociedade nossa se tornou como ela é hoje por revoluções. Você tem uma sociedade que tem um livre mercado, o direito de sangue foi quebrado, os vínculos de relação pessoal e direta foram quebrados, a massa das pessoas só tem como saída para viver e vender a sua força de trabalho porque houveram revoluções. Então o que eles fizeram? Tiveram que ressignificar a coisa toda. Então se pegou Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana. Qual foi a menos dolorosa? A americana. Então essa é a minha revolução predileta. É a minha favorita. Essa aí que eu defendo. Qual foi a mais sangrenta? Francesa. Ah, não. Então essa eu repudio. Aí é início do movimento revolucionário. O que acontece é o seguinte, tem condições específicas nesse país e o desenvolvimento deles não estão separados um do outro. Por que a Revolução Inglesa, que não foi... Calma, tá? Teve cabeça de rei que caiu na Revolução Inglesa. Mas por que ela é mais tranquila do que a francesa? Porque a Inglaterra, antes da Revolução Inglesa acontecer, já havia se desenvolvido por revoluções no campo, nas relações de trabalho no campo, uma sociedade que era predominantemente baseada no mercado e na concorrência.
Eles substituíram lá os vínculos que antes, como era o campesinato antigo, a pessoa nascia na terra e ela ficava naquela terra o resto da vida, mesmo que ela não fosse proprietária. Era um vínculo vitalício com a terra. Na Inglaterra se quebrou isso, se transformou num vínculo temporário, onde o camponês poderia ser retirado da terra e a permanência dele ali estava sujeita a melhoramento. Se ele aumentasse a produtividade e tudo mais, o arrendatário poderia tirá-lo. E se desenvolveu no campo a economia de mercado. Quando se chegou à Revolução Inglesa, o setor ligado ao livre mercado e ao desenvolvimento do capitalismo já era a principal força da Inglaterra. Com isso, eles puderam fazer um processo com muito menos dor, vamos chamar assim, do que na França, que é uma sociedade muito mais contraditória, muito mais eclética, onde essa burocracia de sangue, ela não apenas era numerosa e forte, mas como ela tinha vínculos umbilicais com o Estado, ali não tinha como você chegar a uma sociedade capitalista que não fosse de forma muito dolorosa, que não fosse por meio de um processo muito profundo. Então não é que a da francesa é a revolução do mal e a inglesa é a do bem. É porque as condições na França exigiam transformações dolorosas para aquilo acontecer. E os Estados Unidos é a mais tranquila de entender. Os Estados Unidos, claro que foi conquistado, a população nativa exterminada, inclusive por políticas conscientes de extermínio. Nos Estados Unidos isso é amplamente documentado, um processo secular, mas vou até botar um parênteses nessa questão, só para pensar na Revolução Americana. Com isso, os Estados Unidos foi simplesmente ocupado justamente pelas pessoas que estavam buscando, que tinham sido perseguidas pelas aristocracias na Inglaterra, pelas pessoas que estavam buscando o livre mercado, que estavam buscando possibilidades de explorar algo sem ter uma legislação e sem ter impedimentos de várias naturezas. Então, os Estados Unidos já surge, se botarmos um parênteses na conquista que exterminou toda a população nativa, e isso acontece, então, ele já surge com uma ocupação que já nasce um país capitalista. Então ali se deu contradições entre norte e sul, que tinham características diferentes, evidentemente, com a escravidão no sul e tudo mais. Mas ali não foi preciso um processo tão doloroso como na França, porque a Inglaterra já surgiu como um país capitalista num grau muito mais capitalista do que a França, que esteve há século depois da Revolução. Já fundado na propriedade, no mercado, no controle do capital. Era a época, a nação capitalista mais pura de todas. Muito mais do que a Inglaterra, não sem razão. Inclusive, os Estados Unidos vai se desenvolver com muito menos impedimentos do que outros países europeus e vai se tornar aí no século XX a principal potência capitalista. A Revolução Americana, ela se deu com o apoio da França também. Então, as revoluções ali são diferentes porque os processos históricos são diferentes, porque as condições contra as quais eles lutam são diferentes. Os obstáculos na França são muito maiores. A Revolução Francesa tem, nesse sentido, ela é muito particular, todos os processos históricos são particulares, mas vai na mesma direção e tem a mesma natureza que a Revolução Inglesa e que a Revolução Americana. As condições e os obstáculos lá eram muito maiores, exigiam um processo muito mais sangrento, um processo muito mais violento. Né? Então não se deve, você não analisa a história fazendo escolhas sobre o processo histórico. Você tem que entender por que foi assim. Por que se desenvolveu nessa direção? Né? Quais eram as condições que estavam colocadas? Quais eram os elementos que estavam colocados? Então, só que depois, quando o capitalismo se consolida, eles têm que rechaçar a revolução, porque a revolução agora ela se volta de uma forma ou de outra, de maneira direta ou dissimulada, contra o próprio capitalismo, a sociedade que resultou desse processo. Então você faz uma reavaliação da história, aí sim uma narrativa, né? E aí o capitalismo lida com a sua principal chaga, o fato que ele teve seu principal impulso numa revolução muito violenta, numa revolução muito sangrenta, que foi a Revolução Francesa. Embora seja verdade, isso eu não posso deixar de considerar, que houveram movimentos que participaram da Revolução Francesa, que apoiaram as reivindicações da Revolução Francesa e depois viram os limites dessas reivindicações. Não adiantava você ter liberdade formal. É positivo quebrar com os vínculos de sangue, com a nobreza, com toda aquela coisa, com o Estado ali bancando setores minúsculos da sociedade francesa, mas que era bancado com riqueza extraída da sociedade inteira. Só que, não adianta liberdade formal. Porque uma sociedade que é liderada pelo mercado e pelo capital, o que manda é o tamanho do seu capital. Então é verdade que depois da Revolução Francesa, não nela, vai desenvolver grupos socialistas, refletindo sobre os limites daquele processo revolucionário. E o marxismo vai surgir um pouco mais à frente, mas é em partes produto dessas experiências também. Porque o próprio Marx não tirou revelações da cartola, né? O marxismo não é uma religião revelada. Foi analisando esses processos, inclusive essa experiência de organização, de luta, dos processos revolucionários que se deu da Revolução Francesa
até a sua aparição na história. Beleza, roxo. Então, os Estados Tá bom, Unidos é um modelo meio próprio, né? Porque não surgiu exatamente de uma revolução, mas ali de uma guerra civil, né? E era muito livre no começo, né? E assim, a gente confunde, né, o liberal com uma sociedade livre de modo geral, né? E o fato é que até o meio do século XIX, 1880, 1870. É incrível como que os caras conseguem conciliar liberalismo, né, liberdades, com monarquia. O Giovanni disse que o necromante é um teólogo ateu. Senhor de idade, ele está traduzindo a Bíblia do hebraico, primeira tradução independente. Ah, sei quem é assim. Beleza. Obrigado. O imposto cobrado no país todo. Eu nem comentei, né? Mas é legal o esforço dele. Não sei onde que eu vi ele. Eu vi ele em algum outro lugar. Interessante. Minha câmera de novo quebrou, que ótimo. Conheceu o Necromante numa live com Ateu Informa. Eu vi essa live. É por isso que eu lembrei. Então, eu também vi. Olha só, intersecção de público, hein? Entre eu e Ateu Informa. Gostei. Gosto do público da Ateu Informa. É um público bom.